a parte 4 do exame da ICAO, que é o Picture Description, o básico dele é o seguinte: você vai receber uma foto do seu examinador, lembra que pode ser uma foto de uma situação comum, como, por exemplo, essa daqui, né, do pessoal embarcando na aeronave e tudo mais, ou então a foto de uma situação inesperada, de alguma emergência, de alguma urgência, ou até de algum fato histórico da aviação, e aí você vai ter que descrever aquela foto. Vai um pouco além de descrever, né? Além de descrever, você tem que dar sua opinião sobre alguma coisa que está acontecendo na foto, o que você faria se você fosse piloto, mas o basicão dela é você descrever a foto, por isso que chama Picture Description, tá? Então, partindo dessa premissa, né, a gente iniciaria essa frase descrevendo as coisas que tem lá, por exemplo, in this picture, I can see, ou seja, nessa foto, eu posso ver. E aí você vai descrevendo o que você consegue ver na foto. Usando a ideia lá do A e N, o que vocês conseguiriam descrever para mim, por exemplo? Partindo do principal, o que a gente pode dizer é a aeronave, né, por exemplo. Então, eu poderia dizer, in this picture I can see an aircraft, né? Que é o que a gente chama de main focus, né? O foco principal da foto. O que a gente consegue ver no main focus? An aircraft. Então, essa seria o principalzão, né? O principal dessa foto. O que mais que vocês conseguem dizer que a gente pode ver, né? Nessa foto, usando o I e o N? Alguém consegue falar para mim? Very people is a... Tipo, aí eu engasgo aí. Tipo assim, eu queria falar o seguinte, que tem várias pessoas embarcando. Ah, beleza. Então, você pode falar assim, there are people boarding, né? Só que isso eu só quero falar assim, só quero falar um objeto, só um objeto. Usando o I e o N, por exemplo, an aircraft, a alguma coisa, an alguma coisa. O que mais que a gente poderia dizer? Por exemplo, não tem uma montanha lá atrás? Como é que eu posso dizer assim? In this picture I can see, dessa foto eu posso ver uma montanha. Mountain. Isso. A mountain, né? Ou a mountain. Tem gente que fala a também, a mountain, né? Porque o A em inglês é a. Mas sim, conta das duas formas. Mas isso aí, por exemplo, a mountain. O que mais? A tow truck. O que, desculpa? O carrinho de pushback. Ah, a tow truck, né? Você falou, é que eu não vi aí. Isso aí. A tow truck. Isso aí, então é isso que você iniciaria, por exemplo, nessa foto, né? Iniciaria a parte 4, descrevendo. Okay, in this picture I can see an aircraft, I can see a mountain, I can see a tow truck, some passengers boarding, que foi o exemplo da Nívia. O que mais, pessoal, que vocês conseguem ver aí, que vocês podem dizer? A stair. A stair, isso aí. Para ser mais específico, você pode falar a boarding stairs, tá? A boarding stairs. Mas a stair estaria de boa também, beleza? A boarding Professor, se eu falar stairs. a runway, tá certo? Tá, pode ser também. A runway, né? Nesse caso, pode ser também um pátio. Você sabe como é que a gente poderia falar pátio? Mas tá certo, tá? A runway, beleza. Como é que a gente poderia falar pátio? Tem algumas formas, tá? Depende até se você está falando está falando inglês britânico ou inglês norte-americano. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Depois eu escrevo de novo. Pátio, por exemplo, na fraseologia, pátio onde as aeronaves estacionam, né? A gente pode encontrar apron
até ramp. Aqui normalmente em inglês britânico, aqui normalmente em inglês norte-americano, tá? Então, por exemplo, assim, ó, Delta 157 clear taxi via Alpha to Apron 1. Aí seria britânico, né? Autorizado táxi via Taxiway Alpha até o Pátio 1. Ou então American 5287 clear taxi via Taxiway Alpha and Bravo to ramp, to General Aviation Ramp, por exemplo. É uma coisa que eles falam também. GA, né? GA é General Aviation, aviação geral, né? Que é essa aviação que a gente tem contato no início. Aviação executiva, né? De algum dono privado ou até de instrução. Tem essa diferença. Agora, se a gente quer falar do pavimento do pátio, o pavimento, que a gente pode usar nesse exemplo, não que estaria errado usar os outros, também poderia usar de boa, mas aí é tarmac. Beleza? Tarmac. Porque, por exemplo, se você está vendo uma mancha de óleo no pátio, você pode falar no apron, no ramp? Até pode. Agora, se você falar tarmac, você está sendo bem específico. Você está falando no pavimento do pátio mesmo, no piso, entendeu? No tarmac é bacana de usar. Então, é legal ter contato com esse tipo de vocabulário para a gente melhorar nosso vocabulário na aviação. Aí, beleza, a gente falou an airplane, a mountain, a tow truck, a boarding stairs, a tarmac. Só uma né? dúvida da palavra que você falou aí. O via, ele pode ser falado via ou via? Tipo assim, pode ser falado das duas formas ou só via? Pode falar das duas formas. Pode falar das duas formas, tá? Via e via. Beleza? Ah, entendi. Obrigado. Por exemplo, o certo, de acordo com a fraseologia, é falar niner, né? Ou nina. Você pode escutar niner ou nina para falar de 9. Mas também pode escutar nine, entendeu? Às vezes é usual o pessoal falar algo que não é padrão na aviação, mas você pode ouvir as duas coisas. Via e via tá de boa de ouvir, de falar também. Você vai ouvir os dois. Porque, assim, uma coisa que hoje em dia não tem tanto na Profical, ainda tem, mas não tem tanto. São sotaques muito puxados. Antes tinha, por exemplo, eles colocavam um áudio de um indiano, depois colocavam um áudio de um russo falando inglês, depois o áudio de um africano. Então, essa mistura de sotaques ficava um pouco mais difícil de entender uma coisa ou outra. Hoje em dia é mais padrãozinho, assim, não varia muito não, tá? Então tem isso. Show. Alguém consegue dar mais algum exemplo? Por exemplo, a gente falou tow truck, airplane, boarding stairs, a mountain, tarmac. Lá atrás, ó, a gente tem alguns prédios do aeroporto, não tem? Como é que a gente pode chamar esses prédios? Airport Facility. Só para não confundir. Airport Facility, beleza? O que é Facility? Facility é tudo que é um estabelecimento, tá? Então, quando a gente vê um prédio que a gente não consegue escrever bem se é uma escola, se é um prédio comercial, se é algo assim, você pode falar só facility, tá? Que é um estabelecimento. Como está no aeroporto, se chama Airport Facility. Se eu fosse escrever isso aqui, aí eu uso A ou uso N? Aí, no caso, é o A, né? Airport. O que vem aqui é som de vogal ou som de consoante na próxima palavra, no airport? É o A, airport. A. N. Isso. É um som de vogal, né? Som de vogal eu uso A ou uso N? Eu uso N. Então, N, Airport Facility. Fechou? E a partir disso, você vai trabalhando seu inglês focado nessa parte da prova, entendeu? Então, é interessante, depois que você já tem um nível de inglês bacana, focar nas partes da prova. Por exemplo,
na parte 4, que é Picture Description, pegar uma foto e faz isso primeiro. In this picture, I can see an airplane, I can see a mountain, I can see a tow truck. Aí você começa a implementar. There are some passengers boarding the plane. It seems that the weather is good, né? Weather é o tempo relacionado à meteorologia. It seems that the weather is good because we can see a blue, clear sky behind the aircraft and also the mountain. Aí você vai trabalhando essas coisas. Mas tudo começa com isso, você descrevendo coisa por coisa. Beleza? Professor, por exemplo, eu estou vendo o céu ali, né? Como que eu falaria sobre que o tempo está bom, o céu está propício para voo? Você pode falar que... você pode falar blue sky, você pode falar sky clear, é muito comum o pessoal usar sky clear. Sky é céu, clear, quer dizer que o céu está limpo. Ou I can see a clear sky, ok? Ou the sky is clear. Você pode usar esses dois. Ou você pode falar também cavoque, né? Que em inglês é cavalcade. Show? Ou good weather, porque o weather, em inglês, se refere ao tempo no que diz meteorologia, né? Porque em português, tanto tempo de hora quanto tempo de meteorologia, a gente fala tempo, né? Como é que tá o tempo tá bom, o tempo tá ruim, o quanto tempo daqui para lá, é a mesma palavra. No inglês, a gente usa o weather. Beleza? Weather. Weather é tempo com relação à meteorologia. Você quer falar que ele tá bom? Pode colocar a good weather. E se o tempo tá ruim? A bad weather. Isso, a bad weather. Tudo bad. Show? Bad weather. O que poderia significar? Nossa, agora eu puxei no R pra caramba. O que poderia significar um bad weather? Assim, quais são as condições que a gente pode caracterizar como bad weather? Alguém consegue falar? Em inglês. Thunderstorm. Oi? Thunderstorm, né? Isso. Show, thunderstorm, boa. Thunderstorm. Thunderstorm é tempestade, tá, pessoal? Thunderstorm. O que mais? Como é que eu posso falar que a visibilidade está ruim? Low visibility. Isso, boa. Low visibility. O que mais? E se o teto está baixo? Low clouds. Low ceiling. Isso, low ceiling, low clouds. Isso aí. O teto no inglês a gente usa ceiling, mas low clouds também tá de boa. Beleza? Ou você pode falar overcast, né? Overcast é encoberto. No metal lá tem OVC, overcast. Show? Tudo isso associado a bad weather. Tá? E em relação a vento, né? Porque a gente está falando tudo aqui mais a visibilidade. A não ser thunderstorm, né? Thunderstorm é tempestade. Por exemplo, o que uma tempestade pode gerar com relação a vento? Wind shear. Boa, wind shear. Todo mundo tá ciente do que é uma wind shear? Não sei. Beleza. Tesoura de Wind vento, shear. Isso, tesoura de vento. Shear é tesoura, wind, vento. Então, wind shear é quando você tem uma abrupta mudança de velocidade ou direção do vento, tá? Tem alguns vídeos muito bacanas na internet que você consegue ver uma wind shear bem nítida. Quando você tem uma massa de ar com umas nuvens para cá e outras para cá, assim, ó. Assim que a aeronave passa por aquilo ali, ele vai sentir uma mudança brusca de velocidade ou direção do vento. Ou então, quando você está voando próximo a CB, a um thunderstorms, você consegue ver aquela enxurrada gigante, assim, ó, de pancada de chuva saindo da nuvem. Aquilo gera uma wind shear, tá?
Quando você tem uma mudança muito abrupta do vento, e aquilo infere muito, muito forte na aeronave, tá? Então, as aeronaves hoje mais modernas, todas elas têm aviso de wind shear. Uma coisa que, se der tempo também, eu vou falar na próxima aula, diferença entre predictive wind shear e reactive wind shear. São dois avisos que você pode ter na aeronave com relação ao wind shear. E cada uma delas você tem que tomar uma ação diferente. Parecidas, mas diferente. Tá bom? Então, beleza, wind shear. O que mais? A gente pode ter, não é wind shear, mas ligado a vento também, strong winds, heavy winds, né, que são ventos fortes, ou também gust. Vocês lembram o que é gust? Gust é rajada de vento, tá? Lembra quando vem no METAR? Assim, ó, por exemplo. Vou colocar aqui. No METAR, às vezes você pode ver uma informação assim. Vento de 1 a 0 graus, 10 nós, rajada de 25. Por que é o G? G é gust, né? De rajada. A gente sabe que tudo na aviação vem em inglês. Então, o G significa gust de rajada. O que é rajada? Variação na velocidade de vento maior que 10 nós e tudo mais. Isso aí o Hernani vai explicar melhor para vocês, tá? Mas é isso aí, rajada de vento. Beleza? Tem crosswinds também, né? Que é vento de travessa. Isso, crosswinds também. Crosswinds, heavy wind. Como é que a gente fala vento de proa em inglês? Headwinds. Isso. E de cauda? Tailwinds. Boa. Isso aí. Headwinds, tailwinds, tá, pessoal? Para quem não lembra, como é que a gente se refere a proa, muitas vezes no inglês? Head, né, de cabeça. Onde está a cabeça da aeronave. Por isso que chama head, de cabeça, wind, tá? Vento de proa. Como é que chama a parte traseira da aeronave? Tail, tá? Não só da aeronave, para quem... são várias coisas que se referem à parte traseira, a gente chama de tail. Tem uma parte do skate que o pessoal chama de tail, né? Então, na aeronave é a mesma coisa. Tail, wind. Vento de proa, vento de cauda. Fechou? Crosswind é um vento de travessa. Cross, né? Algo que cruza. Bacana? Então, o que mais que a gente já falou nessa imagem? A tow truck, a boarding spares, an airport facility, a mountain, a tarmac, tudo isso a gente falou, a blue sky também. Fechou, gente? Alguém quer tirar uma dúvida com relação a essa parte? Pode tocar o barco? Então, beleza, vamos embora. Vamos falar agora de verbo, tá? Verbo regular. E tem que falar, querendo ou não, tem que dar uma relembrada no tal do verbo to be, tá? Porque ele é realmente diferente dos outros verbos. A gente tem que entender por que ele é diferente, por que precisa tanto ser falado do verbo to be, tá? Verbs. O que são verbs, né? Os verbos. Os verbos são palavras que permitem a gente falar sobre atividades, processos, até estados de ser, beleza? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de verbo em inglês. Por exemplo, ligado à aviação, né? Take off. Take off é do verbo decolar, mas take off separado. Tá? Então, to take off, decolar. Se eu colocar aqui um tracinho, vira o substantivo, vira decolagem. Então, tipo assim, se eu vou falar que foi uma decolagem bonita, vamos supor, a acrobacia lá do Colu fez uma decolagem americana. Se eu quero falar que foi uma decolagem bonita, eu não estou usando o verbo decolar, aí eu falo it, eu estou falando de uma ideia, lembra? It was, porque já foi a decolagem, foi no passado, o was está no passado. It was, aí aqui eu colocaria, né? A beautiful takeoff. Tá? Nesse caso, estou usando como substantivo. Fechou? Decolagem.
E quando eu estou separando ele, aí é o verbo. O verbo decolar. Eu vou decolar, ele vai decolar, ela vai decolar. Ou decolou. Que aí vai ficar took off, tá? Beleza? Alguém consegue me dar algum outro exemplo de verbo relacionado à aviação? Nada? To land? Departure, arrival. To land é boa. To land é pousar, né? Qual que foi o outro que você falou? Caia. Eu falei departure e arrival, mas acho que não serve no exemplo, não. Ah, tá. Aí não são verbos, né? Porque arrival é a chegada, né? É o pouso, mas não pousar. Pousar é to land. Beleza? Departure também. É a decolagem, como se fosse o took off com o hífen. Quer dizer, take off com o hífen. Tá? Uns exemplos de verbo legal que a gente tem. To land foi um exemplo que o Felipe falou, né? Que a gente usa bastante. Take off, land. Read back. O que é read back, gente? Como é a palavra? Read back. Read back. Vendo de través? Não, read back é cotejar. Lembra o que é cotejar? Quando você tem que repetir a informação que o controlador de tráfego te passou para ele ter certeza que você entendeu. Certo? Eu entendi se falar wing. Wind, perdão. Ah, tá, entendi. Você achou que era wind? É que eu tô na aula do celular e não tô conseguindo ver direito o que você tava escrevendo. Esse verbo aí tá, do verbo entendi. repetir, professor? Esse read back É aí o do verbo repetir? É o verbo cotejar, na verdade. Cotejar é o mais correto. O que é cotejar? Cotejar é quando você repete a informação que o controlador te passou para ele ter certeza que você entendeu certo. Então, muitas vezes o controlador, em português, tá? Para dar um exemplo, ele vai falar Papatango, Lima, Lima, Golf, autorizado Paraty, instrumentos, decola da pista 17 de Congonhas. Coteje. O que ele fala? Quando ele fala assim, coteje, ele quer que você repita, para ele ter certeza que, assim, repita as informações pertinentes, tá? Não é repetir exatamente como ele falou. Por isso que é diferente, cotejar e repetir. Então, se ele falou assim, Papatango, Lima, Lima, Golf, autorizado para ti, instrumentos, decola da pista 17, coteje. Aí você fala, 7, autorizado para ti, instrumentos, decola da 17, Lima, Lima, Golf. Isso é cotejar. Você repetir as informações pertinentes à sua operação. Fechou? Inglês, read back. Então, Papatango, Lima, Lima, Golf, clear to Paraty, as filed, take off from runway 17, read back. Quando ele fala read back, ele quer que você coteje. Tá? Então, tem situações lá na prova ICAO que ele vai falar para você assim, ó. You are going to listen to Miami Tower and the tower is going to issue some information or some instructions and you need to read back. O que ele diz? Você vai ouvir a Torre Miami, a torre vai te passar algumas informações ou autorizações e você vai ter que cotejar. You are going to read back. Ficou claro? Read back, cotejar. Dá um okzinho aí se estiver de boa, pode ser no chat mesmo. Se tiver dúvida, fala que eu repito. Deu para entender, professor, obrigado. Show. Então, isso que é read back, cotejar, fechou? Refuel. Alguém entendeu o que seria refuel? Fuel é combustível, né? Isso, reabastecer, né? Refuel. We're gonna have to refuel the aircraft in order to continue the flight, tá? In order é uma palavra muito boa, tá, gente, para usar. Uma palavra não, uma expressão muito boa para se usar também. In order. In order é que nós vamos ter que fazer algo em razão de, tá?
eu falei assim, we're gonna have to refuel the aircraft in order, ou seja, em razão de que nós vamos precisar para o próximo voo, em razão de que a gente está com pouco combustível, tá? In order, uma expressão legal para usar também. Fechou? Refuel. Outra legal também é Jetson, tá? Jetson, essa daí é bem pouco conhecida, que significa alijar combustível, tá? Jetson. Então, às vezes, por exemplo, tem uma foto na Provical que tem um alijamento de combustível. Como é que você fala alijamento de combustível? Fuel, aqui a gente tem combustível, e Jetson. Esse é o tal do alijamento de combustível, quando você joga o combustível fora para ficar mais leve para poder pousar, certo? Se for só alijar, Jetson, to Jetson. We need to Jetson fuel. A gente precisa alijar combustível, tá? Tranquilo? Tô tocando aqui, tá? Se quiser que eu pare, é só avisar. Então é isso, gente. Esses foram exemplos de alguns exemplos de verbo ligado à aviação, tá? Como é que a gente vai pegar mais? Pode falar. Professor, peraí, só repete para mim. Fio, né? Fio Jetson. É quando você joga o combustível para fora para ficar o avião ficar mais leve, é isso? Isso aí. O que acontece? As aeronaves comerciais maiores, ela decola com determinado peso de decolagem. Só que ela decola com um peso de decolagem acima do peso máximo de pouso. Porque a aeronave ela é certificada para um peso máximo de decolagem e ela é certificada para um peso máximo de pouso. Quando ela vai fazer uma etapa muito longa, por exemplo, São Paulo-Madrid, vai fazer uma etapa muito longa, precisa de muito combustível. 50 toneladas, 60 toneladas de combustível, por exemplo. Então, ele decola com tudo isso de combustível. Se ele decolou, teve um problema e precisou voltar, ele ainda está muito pesado, ele está acima do peso máximo de pouso. Então, essas aeronaves têm o recurso de você jogar combustível fora para você ficar leve e conseguir pousar. Para isso que serve o Fuel Jetson, tá? Alijamento de combustível. Então, a gente tem também os auxiliary verbs, né? Os verbos auxiliares. Ele em inglês chama helping verb também, ele é conhecido como helping verb. Help é ajudar, né? E ele é conhecido justamente porque ele ajuda o verbo, ele faz parte do verbo, tá? Por exemplo, eu coloquei alguns deles aí, porque assim, tem diversos verbos auxiliares. Eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Por exemplo, o am, quando eu uso I am, o am é um verbo auxiliar. Is, por exemplo, he is. Are, you are. I was, were, been, be, has, have, had, did. Todos esses são verbos auxiliares, tá? Eu estou mostrando isso para vocês saberem que isso existe, tá? A ANAC pede que vocês entendam o que é um verbo auxiliar. Só que não precisa pegar uma tabela de verbo auxiliar e ficar decorando um por um para saber quando é que você vai usar. É aquilo que eu volto a falar sempre. É legal a gente saber a teoria, a gramática, mas praticando, lendo, vendo vídeo, fazendo parte de uma conversa em inglês, isso vai entrar naturalmente na sua cabeça, tá bom? Saibam que isso é um auxiliary verb, um verbo auxiliar, um verbo que ajuda o verbo principal. Beleza? Ô, Thiago, aparecendo dois verbos aí que eu nunca tinha visto. Os dois primeiros da última coluna, there and out to, eu não sei como pronunciar direito. Pode dar um exemplo, por favor? Out to. Mostrar o significado? Cara, esse é novo para mim também. Eu vou até pesquisar aqui para a gente descobrir juntos. Uhum. Out to, eu tinha visto isso um tempo atrás, mas fiquei muito tempo sem usar também, não lembro. Deixa eu olhar aqui para a gente. Ah, tá. O ought to, ele é algo como o should, sabe? Should de dever.
Eu devo fazer algo, certo? You should do that. Ele é a mesma coisa, só que usado é uma outra palavra que quer dizer a mesma coisa, entendeu? I ought to land the aircraft soon. Eu deveria pousar a aeronave logo, certo? Deu para entender? Positivo. Valeu, deu sim. Obrigado. Dare. Isso. E o dare, vamos ver aqui. E dare not. Eu acho que, se não me engano, o dare é ousar. Let's on dare. You should dare. É, isso mesmo. O dare é ousar, quando você vai ousar fazer algo. Tipo assim, would you dare lie to your father, entendeu? Dare é, você teria a ousadia de fazer isso, você teria a ousadia de dizer isso, tá? Ficou claro? Entendido. Valeu. Assim, e outra coisa legal também, pessoal, é a gente saber o funcionamento do would. Isso aqui, ó. O would, ele é como se eu colocasse um ria, R-I-A, no português, do verbo, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Do é fazer, tá? É o verbo fazer. Na verdade, também ele é um verbo auxiliar. Então, to do something, fazer alguma coisa. Se eu for falar assim, você faria isso? Aí eu posso colocar o would antes. E aí eu tenho que falar quem é que vai fazer também, né? Antes, por exemplo. Would you do that? Você faria isso? Tá? Toda vez que eu coloco o would, eu tenho esse iria no final do verbo. Então, would you land the aircraft? Você pousaria a aeronave? Would you bring me my cell phone? Você poderia trazer meu celular? É até uma forma educada de falar, né? E nesse caso, por exemplo, assim, ó, would you dare to challenge your father? Você ousaria, né? Dare é o ousar e o iria ficaria ousaria. Então, você ousaria a desafiar seu pai, algo assim. Fechou, gente? Não vou apagar, não deixar aí, senão eu vou ficar apagando tudo. Você falou assim, you do like aircraft Cessna, tá certo? Would you like, aí você ficou, aí fica como, você gostaria de uma aeronave Cessna? Pode falar, né? Você está conversando com o comprador assim, ó. Would you like a Cessna? Você gostaria de uma aeronave? Esse iria que eu falei que ele até polite, né? Ele é educado. Quando, por exemplo, você vai no restaurante, o pessoal pode falar assim, would you like a cup of coffee? Would you like a glass of water? Water, né? Falei igual o pessoal do Texas. Water. Você gostaria de um copo d'água? Tá? Você poderia usar o would like, saiba que ficaria gostaria, tá? Like, gostar, would like, gostaria. Fechou? Beleza, obrigada. Bacana. Pessoal, então é isso aí, ó. Se tiver com dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. É aquilo, se eu não souber, a gente pesquisa e aprende juntos, tá? Ninguém nasce sabendo tudo. Fechou? Então, eu coloquei como exemplo, na frase, né, aqueles verbos que a gente tinha falado antes. Por exemplo, pousar, né? I know how to land the aircraft. O que significaria isso aí, gente? Alguém não sabe falar? I know how. Significa eu sei como, tá? Eu sei como fazer alguma coisa. Então, quando eu coloco I know how to land, eu sei como pousar. I know how to cook. Eu sei cozinhar, eu sei como cozinhar. I know how to drive. Eu sei dirigir, tá bom? Eu sei como fazer algo. Drive é o verbo dirigir.
Dirigir carro, tá? Não dirigir, por exemplo, uma peça de teatro, ou dirigir um filme. Então, I know how significa que eu sei fazer algo. Como ali está to land, I know how to land the aircraft. Eu sei como pousar a aeronave. Beleza? We are going to land the aircraft, né? E aqui eu estou usando os pronomes, né? I, you, depois vai vir o he, she, tá? Então, you are going to land the aircraft. Aircraft significa que eu estou dizendo, você vai pousar a nave. Eu estou afirmando, tá? You are going to land the aircraft. O que mais? Professor, essa preposição to, eu sempre vou usar depois do know how? Sempre vai usar no quê? Desculpa? No how? Sim. Sim. Beleza? How to drive, how to land, how to eat. Beleza? Sempre vai ser para alguma coisa, né? Porque, como eu sei, vai ser algo para algo, né? Também, né? Não necessariamente. É só porque, assim, o verbo em inglês, o correto de você escrever, tipo assim, pousar, é to land. Não só land. O certo é você falar to land. Algumas situações você omite esse to, tá? Mas o certo é você falar how to land. Isso aqui complementa o verbo. Por quê? Como é que é o nome da palavra que é o do verbo? Substantivo? Verbo auxiliar. Auxiliar, tá. É o verbo auxiliar, né, que a gente viu agora. Auxiliary verb. Então, nesse caso você vai sempre usar how to land, como pousar, como cozinhar, como dirigir, como comer. Tá bom? Ok. Fechou? Valeu. Fechou. Bacana. Aqui embaixo, ó, alguém consegue falar essa frase aí de baixo para mim, a última? Ele não sabe pousar a aeronave? Isso aí, em inglês, como é que fala? He does not know how to land the aircraft. Perfeito, isso aí. O does not aí está colocando a frase no negativo, né? Então, ele não sabe como pousar a aeronave. Beleza? E agora, eu coloquei que ele pousa a aeronave. Entende que que eu não estou usando to land, he to land the aircraft. Não, porque aí é ele pousar, entendeu? Aí não, aí fica índio, não tem nada a ver. Quando eu falo que ele pousa, ele faz alguma ação, aí vai só a palavra, some o verbo auxiliar, tá? Quando eu estou falando da terceira pessoa, he, she e it, o que eu tenho que fazer com o verbo? Eu tenho que colocar um Szinho no final, tá? Sempre. Então, se o que eu estou usando é land, pousar, fica lands. He lands, she lands, it lands the aircraft. Beleza? Como é que eu falo que ela dirige o carro? Ela dirige o carro. Como é que fica? She drives. She drives the car, né? Então, fica o verbo é drive, como eu estou falando de she, que está aqui dentro desse grupo, eu boto o Szinho no final e continuo a frase. She drives the car. Beleza? Lembra dessa frase aí, porque é um Szinho que muita gente esquece também. Tá? Então, sempre que eu uso he, she e it, dizendo que ele faz alguma coisa, que ele realiza uma ação, eu coloco o S no final. He lands the aircraft. She lands the aircraft. It lands the aircraft. Nesse último caso aqui, eu estou me referindo ao quê? Quem é que está pousando essa aeronave? Alguém. Mas eu não estou usando o it. O it, no inglês, ele se refere a quê? Objeto, animal ou ideia. Isso. Objeto, animal ou ideia. Então, não é alguém.
Pode ser algum animal ou algo, né? Esse algo, um objeto ou uma ideia. Por exemplo, se o piloto automático está pousando na aeronave, é um auto-land, a gente pode falar que o the autopilot, né? Ele que a gente está se referindo, it lands the aircraft. O piloto automático está pousando na aeronave. Como o piloto automático não é uma pessoa, ele é um objeto, digamos assim, aí a gente usa o it, sacou? Então, o it Aí a gente ficaria não se refere... como, tipo assim, isso pousa a aeronave, né? Isso, exatamente. Isso pousa na aeronave. O que eu vou saber o que é? Eu tenho que ver o contexto do que eu estou falando, né? Beleza? Não sei se vocês já viram, tem uma foto de um cachorrinho assim, ó, voando Cessninha. O cara do lado, né, com ele e o cachorro com as patas assim, no manche, voando Cessninha. Pode falar que it flies the aircraft, né? Porque você está falando do cachorro. O cachorro é um animal, então entre o it. Beleza? It flies the aircraft. Ele voa a aeronave. Professor, essa regra do SI vai ser uma regra geral ou só quando você tiver no verbo auxiliar? Nesse caso, a gente não tem o verbo auxiliar, né? Ele está sem o to. Ele vai sempre ser usado, pensa assim, ó. Eu estou usando he, she e it, que é a terceira pessoa. Ele está realizando alguma ação, por exemplo, cozinhar, dirigir, apresentar, desafiar, qualquer ação, aí você usa o S no final, tá? Então, por exemplo, se eu fosse usar ela voa a aeronave, como é que fica? Como é que é voar, o verbo voar? Fly. Isso. O verbo to fly, né? O verbo voar. Eu estou falando que ela realiza essa ação, esqueço o to, uso o fly. Então, she fly the aircraft. Mas não é she que está dentro disso aqui? Então, eu coloco S no final. She flies the aircraft. Beleza? É isso que você tem que pensar, a regra é, ele realiza uma ação? Realiza. É he, she e it? Sim. Então, coloca o S. Tá bom? Ah, tá. De novo, regra. Obrigada. Se você acostumar a ler narrativas, mesmo histórias, né, em inglês, ou até livros mais científicos, você vai pegando essas coisas naturalmente. Fechou? Vamos continuar. Olha lá, quando eu uso we land the aircraft, que nós pousamos a aeronave, aí eu não preciso usar o S, porque não está na regrinha do he, she e it, nos três lá, tá? Então, é we land the aircraft. They land the aircraft. Eles pousam a aeronave. Tudo aí no presente. Então, ali está a setinha só explicando o que eu acabei de dizer. He, she e it, a gente usa o Szinho no final. Tá? Vamos falar agora sobre regular verbs. O que são regular verbs? Verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que, se eu for passar eles para o passado, né? Por exemplo, pousar, pousou, decolar, decolou, tudo no passado, eu adiciono ED no final do verbo. Aí ele fica no passado, tá? Então, regular verbs are verbs that form the past simple tense by adding ED to the base form. Eles vão para o passado simples, né? Que a gente chama de simple past, ou past simple, colocando ED no final. Então, por exemplo, play é um verbo regular. Como é que fica o passado de play? Playing. Isso, fica played. O que eu fiz? Eu adicionei ED no final. Ficou played. Então, se eu falava antes, I play, fica eu jogo. Agora que eu coloquei ED no final, fica I played, eu joguei. Beleza? Passei para o passado. Bacana?
E só ficar atento também, gente, porque na maioria das palavras, esse ED, você vai pronunciar mais como um T, sabe? Ele é mais sutil. Você não fala, por exemplo, I played. Você não fala played, você fala played. Beleza? Quase um D com T ali. Outro exemplo é look. No passado fica looked, com ED no final. Work, accept, jump, turn, mark. Todas essas palavras são verbos regulares. Quando eu vou colocar no passado, eu coloco o ED no final, passou por passado. É isso que é verbo regular. Por que chama regular? Porque ele varia para o passado regularmente. Ele tem um padrão para passar para o passado. Colocar ED. Fechou, gente? Então, I played, I looked, I worked, I accepted. O accepted, você já fala um pouquinho mais do tá vendo? Você não fala só I accept, I accepted. Como é que você vai pegar isso? De novo, vendo vídeo, ouvindo música, esse tipo de coisa. Jumped, turned e marked, beleza? Todos esses verbos são regulares e estão no passado. Tem algumas exceções para colocar o ED, beleza? Por exemplo, vamos só continuar nesses exemplos aqui, depois eu falo dessas exceções, tá? I play football every week. O que significa essa primeira frase aí? I play football every week. Eu jogo futebol todo final de semana. Isso, aí é toda semana, beleza? Porque fim de semana... Desculpa, é weekend. Desculpa, é toda semana. Isso. Aí é o weekend, se for fim de semana. Calma aí, tá falando every é toda week, semana. Então, toda semana eu jogo. E se eu quiser passar isso aí pro passado, como é que fica? Se eu quiser falar que assim, eu joguei futebol toda semana. I played. Isso. I played football every week. Aí você pode repetir o resto. Ou então, I played football last week. Beleza? Last week, semana passada. Mesma coisa para last month, que é mês, last year, que é ano, tá? Então, daí vai na última semana passada, beleza? We looked to the sky every night. O que significa isso daí? Olhar, né? Observar. Eu observo o céu toda noite? Nós Isso. observamos. Isso. E se eu for passar para o passado? We look to the sky every night. Isso. Nós olhamos para o céu, observamos o céu todas as noites. Tá bom? Não tem muito segredo, né? Coloca o ED no final, a frase foi para o passado. É isso que você sabe que é um verbo regular. Regular verbs. We work in aviation, então nós trabalhamos na aviação. We worked in aviation, nós trabalhamos na aviação, né, no passado. Nós trabalhávamos na aviação. She accepts things easy, ela aceita as coisas facilmente. Accepted, fica no passado. Vou colocar os exemplos aqui, ó. I played football last week. Eu usei o last week, a semana passada. We looked to the sky yesterday night. Yesterday at night, quer dizer, at night é de noite, à noite, tá? Então, nós olhamos o céu ontem à noite. Ele trabalhou na aviação por 2 anos e ela aceitou facilmente. She accepted easily. Beleza? O easily também mudou, né? Isso que eu ia falar. O easy, ele passou para easily. Coloquei esse LY no final, que tem esse final no português, que seria o facilmente, né? Por exemplo, facilmente, comumente, anualmente, tá? Tudo isso que termina com ente, a gente pode colocar o LI. Algumas vezes a gente usa isso na prova Vical também, para descrever alguma situação, tá?
Pô, legal, não sabia desse detalhe também. Do LY, né? Ele é bem bacana. Tô tentando pensar numa situação que você pode explicar de emergência, assim, também. Rapidly, por exemplo. Rapidly é rapidamente, né? Por exemplo, às vezes o examinador perguntou, como é que você resolveria essa situação? O que você faria se você fosse piloto? Aí você poderia falar, por exemplo, I would try to solve the problem, read the checklist, communicate with my partner or with my captain, with my co-pilot, and try to solve the situation rapidly. Resolver a situação rapidamente, tá? Bacana? Esse LY está ligado mente no português, né? Como a gente poderia comparar. Então, vamos lá. Legal, obrigado. Show. Se tiver mais dúvida, quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E se eu quiser passar esse daí pro passado, só que negativo, tá? Que aqui ele já está no passado, nos exemplos que a gente viu, já estava no passado. I played football, né? I worked in aviation, tudo mais, já estava no passado. Mas e se eu quiser colocar no passado negativamente? Se eu quiser fazer uma frase negativa, a gente chama de simple past negative, ou negative simple past. A gente usa o verbo auxiliar, o did, tá? O did como verbo auxiliar, beleza? A gente tem o do, que a gente usa, por exemplo, para pergunta ou para negativo no presente. O do é no presente. O did é no passado, tá? Então, só da frase, então, did, ela já está no passado. Então, eu não preciso colocar de novo o verbo regular com ED. Porque o did, se tem did na frase, a frase já está no passado, tá? Só que o did você só vai usar se for negativa, a frase tiver como negativa, ou interrogativa. Se for na afirmativa, se você estiver afirmando, é aquilo que a gente já viu. I worked, I played, I looked, tá bom? Com ED no final. Se for negativo ou interrogativo, você tem que usar o verbo auxiliar. Como é que a gente coloca no negativo? Did not. Passado negativo. Qual que era o primeiro verbo que a gente tinha usado? O play, né? Então, play. Did not play. Tá? Aí depende. I did not play. We did not play. He did not play. A frase está no passado e está no negativo. Então, o que era assim, ó, no presente? No presente não, no afirmativo, só que no passado. I played football. Se eu for passar, mantendo o passado, só que pro negativo, I did not play football. Eu não preciso colocar o ED aqui, ó. Por quê? A frase já está no passado, por conta do did. Isso aqui já está colocando no passado. Então, eu não repito, não coloco o ED. Tá? A frase fica na forma normal. A gente chama de base form. Beleza? Então, no afirmativo, usa ED. Negativo, não usa. Certo? Então, olha os exemplos lá no slide. Ó. I did not play football last week. We did not look to the sky yesterday night. He did not work in aviation for 2 years. She didn't accept easily. Qual foi a diferença no último? É que você abreviou o not, colocou did. Isso aí. Exatamente. Então, o que era I did not, fica I didn't. Oh, caramba. QB. I didn't. Beleza? A única diferença é que isso aí está abreviado. Só isso. Mas os dois significam a mesma coisa. Beleza? Mesma coisa no do.
Ou tem alguma restrição quanto a isso? Cara, não tem restrição. Às vezes o cara quer falar mais polido, o inglês, ele fala did not, do not, mas não é errado falar didn't e nem don't, tá? Também é formal você falar isso. Só que é mais formal ainda você falar do not e did not. Ah, entendi. Beleza? Então não Professor, tem então, erro. professor, se eu falar she's don't accept easily, tá certo também, então? Tá, só que aí você está no presente, né? She don't accept easily. Se você quiser colocar no passado, você tem que colocar didn't, né? She didn't accept easily. Aí, beleza, tá no passado, porque eu usei didn't. Beleza? Tá didn't e negativo. Entendi. Tá, Beleza. Valeu. tá Obrigado. didn't, que tá negativo, tá no passado. Tá bom? Não, beleza. Obrigado. Beleza? Então tá. E na pergunta? Pergunta sempre o verbo auxiliar vai para o início da frase. Tá bom? O verbo auxiliar vai para o início da frase. Então, se eu quero perguntar no presente, qual que é o presente do did, que é o verbo auxiliar? Do, tá? Vou usar aqui, ó. Do ou does, se for para he, she, it, tá? Então, uso do ou does. Então, se eu quero perguntar alguma coisa, se você jogou futebol, fica igual no exemplo aí, ó. Se você jogou, não, se você joga, né? Tá no presente a frase. Do you play football? Tá? Aqui eu tô perguntando, o verbo auxiliar vem sempre no começo da frase. E se eu quisesse passar essa frase aqui pro passado? Do you play football? Como é que eu falo assim? Você jogou futebol? Pro passado, como é que fica? Do you play football? Isso. Aí você usa o did, porque o did é o passado do do. Então aí ficaria Did you play football? De novo, não preciso mexer com ED aqui. Tá? Só se for afirmativo e presente. Beleza? Então é assim que funciona no interrogativo, quando eu quero perguntar. Então a gente, para I, you, he. Opa! I, you, a gente usa do. He, she, it, usa o does. O restante também usa do. Então, se eu estou falando que, se eu estou perguntando, ele trabalhou na aviação? Aí, ao invés do do, eu uso does. Does he work in aviation? Beleza? O does tá fazendo a frase ir para o interrogativo perguntar, e o verbo aqui, mesmo se eu fosse passar para o passado, eu não colocaria de. Aí eu mudaria também para did. Tá? O passado do do e do does é o mesmo, é did. Então, se eu fosse colocar no passado, did he work in aviation? Lembrar que é uma pergunta, né? Então, vem o ponto de interrogação no final. Beleza, gente? Deu para entender que o verbo auxiliar sempre vai no início da frase, quando é uma pergunta, tá? Se for presente, usa do ou does. Se for passado, usa did. Beleza? E o que negativa a frase? O que faz a frase ficar negativa? É o not. Então, qualquer situação que eu queira fazer uma interrogativa e queira também deixar negativa a pergunta, eu uso not depois do verbo auxiliar, tá? Então, did not, does not, do not, eu posso abreviar para don't, beleza? Professor, quando você escreveu aí, does he work, você fez a pergunta, não é isso? Isso, fiz a pergunta no presente. Ah, tá. Ele trabalha na aviação, entendeu? Aham. Aí está no presente.
E se eu quiser perguntar, por exemplo, assim, ó, você não gosta de aviação? Estou perguntando assim, ó, você não gosta de aviação? Estou perguntando e negativo, como é que fica? You did not aviation? Lembra que a gente tem que usar o verbo gostar, que é like, tá? Ah, tá. Tô fazendo uma pergunta, não tô? Como eu tô fazendo uma Seria pergunta, o que que... Don't Like Aviation? Isso, don't you like aviation, né? Lembra que tem o you. Então, se eu estou usando o verbo auxiliar, que eu estou fazendo uma pergunta, o verbo auxiliar vem primeiro. Do. Né? Vamos usar o abreviado dele. Então, fica don't, porque está negativo. Eu falei assim, você não gosta de aviação, né? Estou perguntando no negativo. Então, ficou don't. Don't you, eu estou perguntando para você. Então, fica don't you like, aqui está o gostar, né? O verbo da frase. E aí eu termino sobre o que eu estou falando. Aviation. Certo? Por conta do do, tá perguntando, por conta da abreviação de not, tá negativa. Então, don't you like aviation? É assim que fica. Beleza? Tá, tranquilo. Obrigada. Show de bola. Então, olha lá, eu coloquei alguns exemplos agora no passado. Tá? No passado, interrogativo. Did you play football last week? Lembra? Como é interrogativo, o auxiliar vai ser primeiro, só que está no passado, estou usando did ao invés de do. Did you look to the sky yesterday night? Did he work in aviation for 2 years? Did she accept easily? Tá? Então, sempre o did vindo no começo, tá colocando tudo no interrogativo e no passado. Tá bom? Então tá, agora eu vou lembrar aquilo lá que eu tinha iniciado antes. Então, vamos supor, quero colocar work no passado, só o verbo work. Como é que fica? Worked. Isso, worked, né, com ED no final. Show! Agora, tem algumas exceções, né, algumas regrinhas. Eu falei que era só colocar ED no final. Nem todos os verbos é só colocar ED no final. Por exemplo, se terminar em Y, o verbo estudar, por exemplo, study, termina em Y, não termina? Se eu for passar para o passado, study, eu tenho que adicionar I, ED. Tá bom? Sempre que terminar em Y. Aí eu coloco IED. Tá? Studied. Por exemplo, identify, né, que é o verbo identificar. Identify, como é que fica no passado? Tá até no slide aí. Identified. Isso. Apaga o Y, coloca IED. Identified, tá? Beleza? Essa é uma regra. Tem Y no final, apaga, coloca IED. E também tem a regra que a gente chama de CVC, tá? Que regra é essa? Se o verbo terminar, por exemplo, plan, planejar, se terminar em consoante, vogal, consoante, é esse caso, ó. L é consoante, vogal, o A é vogal, o N é consoante. Eu dobro a última e coloco o ED. Beleza? Então, plan no passado fica planned. Dobrando o N, né? A última palavra, a última letra da palavra, e coloca ED no final. Mesma coisa aí que tem no slide, ó. Program, que é programar. No passado fica programmed. Por quê? As últimas letras são consonante, consoante, vogal, consoante. Beleza? Professor, por que o turn não ficou igual o plain? Ficou turned. Turn.
Porque é o seguinte, a regra, para você colocar dobrar a última letra e colocar ele no final, as 3 últimas letras da palavra que você está considerando tem que seguir essa regra. Consoante, vogal, consoante. No turn, a gente tem vogal, consoante, consoante. Então, não aplica a regra. Só coloca ED. Beleza? Turn. Ah, tá, entendi. Entendeu? Se for, por exemplo, consoante, vogal, consoante, aí sim, dobra e coloca ED no final. Beleza? Show de bola. Obrigado. Esses são os verbos regulares, tá? São os verbos regulares. Eles variam regularmente no passado simples, simple past. ED no final. E os irregular verbs, os verbos irregulares, são chamados irregulares porque eles não variam de forma regular no passado. Eles não têm ED no final. Eles mudam a palavra, tá? Por exemplo, o verbo fly, voar. Se eu quero passar do passado, eu coloco ED? Flight? Não, isso não existe. Ele muda para flew. O passado de fly é flew. Então, I flew, he flew, she flew. Ele voou, eu voei, tá? O passado de drive, dirigir. Também não é drive, tá? Porque ele é um verbo regular. O verbo regular, ele varia de forma, não padrão, de forma irregular. Então, fica drove. Eu dirigi. Beleza? Tem alguns exemplos, alguns verbos que não mudam, tá? Por exemplo, cut. Cut, cortar. Então, no presente, eu corto, né? I cut, he cut, she cut. Se eu for passar para o passado, como é que fica? Cut também. Cut também. Como é que eu vou saber se está presente no passado? Você tem que avaliar o contexto da frase. E por que é assim? O inglês é assim, entendeu? Ele é assim, Então, a gente... Então, professor, se eu falar Pode assim, falar. por exemplo, eu cortei uma árvore. Então, quando a frase tivesse cut, ele cortou uma árvore, ou eu cortei uma árvore, sempre vai ser cut. Vai ser cut, é. O verbo, ele não muda de acordo com o que vem antes também, com o pronome, tá? Não só o cut, todos eles. Então, fly, I fly, he fly, she fly, he fly, it flies, né? No he, she, e também tinha que ter, né? Então, he flies, she flies, they fly. O verbo é o mesmo para dependente do que vem antes. O que muda no caso do cut é porque no passado escreve e pronuncia do mesmo jeito que no presente. Tá? Então, coloquei outros exemplos aqui no slide, ó. Fly, drive, sing, eat, say, todos eles são verbos irregulares. O passado fica flew, drove, sang, ate, saw, quer dizer, said e saw. Flew, drove, sang, ate, said e saw. Beleza? Então, tá vendo que o passado deles não tem ED no final? Eles não variam de forma regular, por isso que chama verbos irregulares. Irregular verbs. Ah, como é que eu vou saber quais são os verbos regulares, quais não são? Quais que eu coloco ED no final, quais que eu não coloco? Só lendo, sabe? Não tem uma regra. Qual que é regular? Não tem uma regra. A definição é, se tem ED no final, no passado, é regular. Se não tem, é irregular. Se você quiser, você pode até pegar uma tabela de verbos regulares, verbos irregulares, para você ir pegando a manha. Mas não tem como você decorar todos os verbos do mundo, né? Então, é vivência mesmo. Ler, ouvir, assistir. Beleza, galera? Então, isso que é verbo regular, isso que é verbo irregular. Tá claro, verbo regular e irregular? Dá um toque aí, que senão a gente continua. Para mim tá tranquilo, professor. Então, vamos lá. Show de bola.
Ó, tem alguns exemplos. Por exemplo, I flew to Seattle last week. He drove the car yesterday. She sang a new song. Ela cantou uma nova música. They ate the pizza. Eles comeram a pizza. You said this before. Você disse isso antes. I saw the airplane last month. Eu vi a aeronave mês passado. Tá bom? E como é que funciona no negativo, né? Negativo e interrogativo. É do mesmo jeito que a gente usa lá no regular, tá? A gente não usa a palavra no passado. Então, se é tipo assim, I drive, por exemplo, eu estou afirmando, I drove the car to the mall. Mall é o shopping, né? Então, eu dirigi o carro para o shopping. Se eu quero falar que eu não dirigi, mas mantenho no passado, aí usa I didn't drive the car. Aí eu vou usar a base form, tá? A forma normal dele, que é o que que eu usaria no presente. Por quê? O did já está colocando no passado, então não tem que eu colocar o drove também no passado, fica redundante. Fechou? Então, é o mesmo sentido do regular verbs lá. Então, I didn't fly, I didn't drive, I didn't eat. Beleza? Aí o verbo fica no presente mesmo. Porque a frase já está no passado. Então, he didn't drive the car yesterday. She didn't sing a new song. They didn't eat the pizza. You didn't say this before. Deu para sacar? O verbo auxiliar é que está mandando agora. Beleza? Então, vamos lá. I didn't see the airplane last month. E no interrogativo, mesma coisa também. Estou no presente, uso do. Do you... vamos usar isso mesmo. No. Seattle. Você conhece Seattle? Ou então, se você conheceu, usa o did. Did you know também. Não coloca o verbo no passado, porque o did já está colocando a frase no passado. Então, did you know Seattle? Como o auxiliar está no começo, é uma pergunta. Como é did e não do, é passado. Então, apesar do verbo estar no, o did, por ser did, é passado, então a frase está no passado. Beleza? Então, a gente tem o exemplo agora usando does, né? Que é he, she, it. A gente usa does. Does he drive the car? Does she sing well? Se ela canta bem, né? Está perguntando se ela canta bem. Do they like pizza? Eles gostam de pizza? Do you say this every day? Você diz isso todos os dias, certo? Galera, verbo regular e irregular, ficou claro? Quer que tire alguma dúvida agora? Que aí a gente parte para o to be. Tentar passar ele um pouquinho mais rápido, para não ficar tão maçante. Então, vamos embora. Por que a gente tem que falar do verbo to be? Tanto é falar do verbo to be. Porque o verbo to be, ele não se encaixa nem no regular nem no irregular, tá? Então, normalmente eu falo assim, verbos no inglês. Os verbos no inglês são regulares ou irregulares. Se for regular, você coloca ED no final do simple past. Se não for, a palavra simplesmente muda. O verbo to be não segue essa regra, tá? O verbo to be é o verbo ser. Be é ser. Então, se eu uso no presente, ele fica I am, eu sou, ou eu estou, tá? Ele não segue uma regra. Então, como é que você usa ele? Depende do que vem antes. Então, I am, you are, he is, she, it is, we are, you are, they are. Tudo isso é verbo to be é o verbo ser, ou o verbo estar, né?
eu falo que assim, eu estou no aeroporto, I am at the airport. Eu estou no aeroporto. Se eu falo que você está, you are at the airport. Todos esses, am, are, is, are, são verbos to be, é o verbo ser. Por isso que a gente tem que falar dele. Porque ele não segue aquele padrão de, por exemplo, assim, I be, you be, she be. Não existe isso. Entendeu? Por isso que a gente tem que falar do verbo to be. Então, o presente dele eu vou usar am, are, ou is. Tá? Se eu for usar no passado, ele fica o pronoun was mesmo, are, were, e o is, was também. Tá? Só por isso que a gente precisa falar do verbo to be. Não varia igual verbo regular nem irregular. Ele não se encaixa em nenhum dos dois. Só isso que você precisa saber. Tá? Você vai aprender isso naturalmente. Lendo, ouvindo, assistindo. É aquilo. Beleza? Então, um exemplo aí, ó. No passado vai ficar I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, you were e they were. Beleza, gente? É o verbo ser, é o verbo estar. Tá? Por isso que a gente fala tanto do to be. Coloquei alguns exemplos aí, ó. I am a pilot. You are not instrument rated. Alguém consegue falar o que significa essa segunda frase aí, ó? Aprovado para operar instrumentos? Isso, você não tem carteira para VFR. Tá? You are not instrument rated. Rated é você ter grau para fazer algo, né? Você ter habilitação para fazer algo, licença para fazer algo. Tá? Ser licenciado para fazer algo. Nesse caso é voar por instrumento. Olha a pergunta lá. Pergunta, o verbo vai sempre no começo. Tá no passado, o was foi para o início. Então, was he a captain? Ele era um comandante, tá? Nesse caso, não uso do, nem did, nem does. É só o verbo to be mesmo. Professor, só uma dúvida. Esse captain, ele serve como capitão e como comandante também ou não? Serve, mas é que o que a gente chama de comandante no português, em inglês é captain. Você pode até ver commander, se não me engano, em inglês, mas não é muito comum, não. É mais comum o pessoal falar captain mesmo, tá? Então, por exemplo, você vai falar, he is the captain of the airplane. Em português, você não fala, ele é o capitão da aeronave. Você fala, ele é o comandante da aeronave. Beleza? Então, tá. It was the first airplane of the company. Foi a primeira aeronave da companhia. Olha lá o it, né? O it, se fosse no passado, eu uso it is, quer dizer, se for no presente. It is, como ali está no passado, it was. Tá bom? Foi a primeira aeronave da companhia. We were flying under IMC. O que significa isso aí, gente? We de novo, se fosse no presente, we are. Agora no passado, we. Were. Tá? Então, o verbo to be, que significa ser, estar, nesse caso, ele está dizendo assim, ó. We were, o verbo to be no passado, nós estávamos flying, voando, under IMC, sobre IMC. O que é IMC? Instrumento Meteorológico Conditions. Isso. Estava falando guardado, estava falando sobre condições meteorológicas por instrumentos. Tá? Beleza? Outra coisa legal da gente só comentar rápido. Professor, eu não entendi essa frase aí que o senhor falou aí. Poderia repetir, por gentileza? A última, we were flying under IMC.
Isso, você falou que que ela estava no passado? E ela está no passado, por quê? A gente tem o were aqui, ó. Certo? O were é o passado de are, certo? Esse aqui seria o presente, esse é o passado. Então, nós estávamos, ou então nós éramos, tá? Tem que ver o contexto. We were flying. O que esse ing faz com o verbo? Ele coloca no gerúndio, voando, e não voar, né? Voando. Então, eu estava voando. E aí, quando eu uso under, quer dizer sob. O under é sob determinadas condições, né? Sob algo. Over é em cima, under é embaixo. Ou sob. Over, sobre, under, sob. Então, we were flying under IMC. Então, aqui, we were é o verbo to be no sentido que nós estávamos, está no passado. Flying, voando. Under, sob, IMC, que é o Instrument Meteorological Condition, né? Condições meteorológicas por instrumento. Deu para entender? Sim, é porque eu não printei aquela outra regrinha lá. O senhor colocou we was, you were. Aí eu dei uma perdidinha aí. Tá. Esse é o verbo to be, tá? Do mesmo jeito que tem aquelas colunas. Lá, quando a gente está falando de pronomes, no verbo to be, ele funciona da seguinte forma no presente. I am, you are, he is, she is, it is, e assim vai. Esse é o presente. Se é no passado, I was, you were, she was, it was. E o we, que é nós, no passado é we were. Beleza? Então fica we were flying under IMC. Beleza? Tranquilo. Show, gente? Tá. Esse compound tenses, vou deixar para explicar ele melhor na próxima aula, porque nós temos um pouquinho de tempo. Vou focar mais na parte de preposição agora. Mas o compound tense é quando a gente tem um tempo verbal composto, tá? A gente tem mais de só o verbo dizendo se a gente está no presente e no passado. A gente usa o verbo auxiliar e outro verbo, ou dois verbos, um pouquinho mais chato de explicar. Então, vamos falar de prepositions, tá? Só para acabar a aula aqui. O que são prepositions, né? As preposições são palavras, né, que ajudam a gente a relacionar duas coisas. Eles podem indicar movimento de um lugar para o outro, pode indicar hora, pode indicar correlação entre duas coisas, tá? Como exemplo, ó, a gente tem o due to, together with, on top of, in speed of, out of, beleza? Então, olha só, ele pode indicar movimento de um lugar para outro, local e tempo, datas, tá? Por exemplo. Eu posso falar assim, ó. Vou colocar o from abreviado. I'm flying. Eu estou voando. From. Aqui já é uma preposição, tá? From é uma preposição. From, vamos supor, São Paulo to Minas Gerais. Esses aqui são exemplos de preposições, beleza? Essas duas. Elas indicam movimento de um lugar para o outro, tá? Preposições também você não precisa decorar. Algumas é legal você entender quais que você usa em lugares específicos, tá? Eu vou falar aqui já.
Então, por exemplo, I'm flying from São Paulo to Minas Gerais. O from e o to são preposições. Beleza? Nesse caso, elas indicam movimento. A partir de um lugar ou para um lugar, para um local. Ok? Além disso, pode indicar local e tempo no sentido de hora, tá? E não de meteorologia, e também datas específicas. Beleza? Por exemplo, aqui, o primeiro a gente tem um exemplo de movimento, que foi o próximo, como essa daqui que eu falei. I'm taking the bus to work. O to quer dizer que eu estou pegando o ônibus para o trabalho, em direção ao trabalho. Beleza? Então, por isso que esse to é uma preposição. No segundo caso, she works at the airport. Aí a gente tem essa preposição aqui, ó, at. Então, toda vez que eu uso um local, um facere, por exemplo, como eu tinha falado antes, né? Eu uso at. Então, por exemplo, no aeroporto, at the airport. Na escola, at school. No supermercado, at supermarket. Beleza? No shopping, at the mall. Ok? Então, quando eu me refiro a lugares físicos, eu uso at. Beleza? No aeroporto. Na escola. Fechou? E também quando eu vou falar de horário específico, por exemplo, at 10 p.m., às 10 da noite, at 7 a.m., beleza? É o exemplo que eu uso de hora, tá? Esses são os dois jeitos que você pode usar o at. Outro exemplo também é o on, under, também são exemplos de preposição. On, em cima, under, embaixo, tá? Só que esses assim você vai pegando com o tempo, lendo e tudo mais. O que é importante você lembrar que o pessoal às vezes confunde, por exemplo, I am in the airport, né? In. At the airport. Beleza? Bacana? Professor, a palavra above, né mesmo, não sei pronunciar corretamente, não é abaixo? Não, above é acima. Above é acima. Isso. E abaixo é embaixo, né? E below embaixo, isso. Below. Above, minimum safe altitude, por exemplo, acima da altitude mínima de segurança. Beleza? Eu uso above. Above, né? Fechou? Tá. Isso. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode usar preposição também, quando a gente vai falar de data, por exemplo. Se eu vou falar que eu fiz algo em novembro, como é que eu falo? Em novembro. At November. Aí tá, não porque o at eu uso para locais, lembra? Específicos. Faceres, né? Facilidades. Ou então, hora. End. Então é end. Oi? End. A-N-D. É I, tá? In November. Ah, tá. Beleza? Então, por exemplo, se eu me formei em novembro, assim, I graduated in November, tá? Quando eu vou falar de mês, é o in que eu uso. Tá? Aqui no exemplo eu coloquei, tem mais dois de sentido de direção, né? They ran towards the station. Eles correram em direção à estação. Towards também é uma preposição. He took the road from the town to the mall. Primeiro exemplo que eu usei. From é a partir de algum lugar. To the mall é para onde você está indo. Tá? Ele está indo para o shopping. Então, olha só os exemplos que eu coloquei aí, por exemplo, de mês. Também tem mês, tem data específica e tem horário. Só para acabar a aula, tá, galera? Que é importante a gente saber aí nesse sentido, porque o pessoal confunde muito in, at e on. In, só quando eu vou falar sobre um mês, não estou sendo tão específico. Por exemplo, they got married in June. Eles casaram em junho. Beleza?
We moved in October. Nós nos mudamos em outubro. Tá? At, quando eu vou falar de hora ou lugar. At the airport. Ok? Então, at 7 a.m., por exemplo. At 7 o'clock. At 8 p.m. Quando eu tô falando de hora, eu uso at. Tá? E o on, quando eu falo uma data específica. Por exemplo, on February 2nd, on October 21st. Beleza? Eu estou falando o dia e o mês. Beleza? Então, on, por exemplo, October 1st. 1º de outubro. Aí eu estou falando o dia e o mês. Eu estou sendo mais específico, aí eu posso usar o on. Beleza? On October 21st. On June 22nd. Beleza? Próxima aula, eu vou só explicar um pouquinho mais que nesse tipo de data, no inglês a gente sempre usa números originais, tá? Então a gente não fala igual ao português, 21. A gente fala 21st, por exemplo, como se fosse 21º, o 21º dia de outubro, primeiro dia de janeiro. Então é January 1st, beleza? Não é 1º de janeiro, igual a gente fala no português. A gente usa números originais e não cardinais. Originais é 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Cardinais 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Professor, Então é isso. nessas frases aí teve alguma regra? Porque assim, o in June, depois do marriage, que foi no passado, né, que eles casaram. Aí embaixo, mesmo falando sobre o mês, aí usou o on, October. Tem alguma regra específica para isso ou não? Lá no I'm going on October, na última frase? Isso. Sim, é porque na última eu estou falando o dia também. Na primeira eu estou só falando o mês. Então, se eu falo só o mês, aí é in November. Se eu estou falando o dia e o mês, que é mais específico, uma data, aí eu falo on October 1st, on October 22nd. Entendeu? Se é só o mês, é in. Se é mês e dia, é on. Tranquilo, agora entendi. Obrigado. Show. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem mais alguma dúvida? Vocês querem falar aí? Antes da gente raspar o gato? Então, beleza, galera. É isso aí por hoje, tá? Dia 7, mês que vem.